Quando eu tive contato a primeira vez com o Paulo Júnior, depois com o Gal, há uns 15 anos atrás, fui muito tocado pela visão que vocês têm aqui, e mudou muito a minha visão também de evangelho, de reino, de transformação social. Esse trabalho tem sido um trabalho marcante na nossa região, quero que vocês orem por nós. Eu estive agora há pouco tempo lá em Nova York, numa organização chamada Brasil Foundation. Eles começaram uma campanha, depois se entrar no nosso Facebook, tem um link lá para a campanha Abrace o Brasil, Abrace Vida Plena, com doações que podem ser feitas pela internet. Então, se puder nos ajudar, vai ser um prazer muito grande. Mas, acima de tudo, divulgue a visão. Se você for ao Rio de Janeiro, nosso convidado para conhecer o projeto. E, como eu estava falando, isso faz parte do que eu creio, porque isso faz parte também do sentido da vida, que a gente quer compartilhar um pouco com vocês, que é o poder e o privilégio da dádiva, da distribuição que Deus deu para nós. Amém? Muito obrigado pelo apoio de vocês aí. Quero que vocês uma reflexão breve. Eu separei um texto bíblico bem interessante no livro de Eclesiastes, né? Eclesiastes é um livro muito marcante, é um livro que é o final da vida de Salomão. Salomão ganhou tudo que o dinheiro podia comprar, foi um homem riquíssimo, um homem com muitos poderes, mas no final da vida ele passa um tempo de reflexão, de reflexão intensa, da vida, dos propósitos. É um livro de muitas perguntas. O livro de Eclesiastes encerra com uma síntese tremenda no capítulo 12, nos últimos versículos, quando ele fala que depois de tudo que leu, depois de tudo que estudou, o resumo da vida é dizer: ele tema o Senhor, obedeça aos seus mandamentos, que isso é essencial para a vida de todo homem. Então, foi um cara que pensou muito, refletiu muito e trouxe palavras fortes demais para nós. É um texto de Salomão, aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 5, a partir do versículo 19. Versículo 19 e 20 são os últimos versículos do capítulo 5 do livro de Eclesiastes. Eclesiastes 5, 19 e 20. Quem encontrar aí, ok? Se estiver com Bíblia, diz assim: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Então, como o Rodrigo disse, nós ali trabalhamos como pastores, né, na comunidade evangélica lá em Mesquita. Também trabalho na psicologia, eu sou psicólogo clínico, atendimento clínico semanal. E nós temos lidado com muitos profissionais lá no Rio de Janeiro, advogados, né, médicos, que são nossos clientes no consultório. E vocês, com certeza, como profissionais, ou como na área de negócios, de vendas, ou como empresários, ou microempresários, ou empreendedores, conhecem algumas das doenças que têm afetado quem trabalha ativamente, quem trabalha no mercado de trabalho, quem é um empreendedor, aquela pessoa que tem o seu próprio negócio, e mesmo o profissional, principalmente na área de vendas, onde há muita tensão de negócios. Nós temos visto hoje muita gente com o que se chamou de síndrome de burnout. Sei que vocês já ouviram falar disso muitas vezes, né? A palavra burnout vem do conceito de queimar todo, queimar por dentro, queimar por inteiro, né? A pessoa queima demais no trabalho, não consegue tempo para relaxar, refletir. As diversas crises de ansiedade, de pânico que têm afetado muita gente. Além da violência, eu sei que, infelizmente, eu vivo na cidade onde a violência é uma marca muito forte, né? O Rio de Janeiro, mas eu sei que também Uberlândia tem sofrido com a violência também já. A cidade cresceu demais e todo o crescimento desenfreado traz também os sofrimentos próprios de locais que são metrópoles. E isso provoca muita ansiedade, muita inquietação. E, às vezes, o trabalho, ao invés de ser algo que vai me trazer satisfação, me traz mais sofrimento. Então, Salomão traz uma reflexão interessante para nós aqui. Eu quero pensar com você algumas coisas que coloca nesse texto aqui. Primeiro, ele diz o seguinte, que temos que ter a convicção de que Deus é quem nos capacita a desfrutar do que temos. Porque a grande questão é, não basta possuir bens e riquezas. Até que ponto eu consigo desfrutar disso? Eu lido hoje com homens no consultório, uma boa parcela da minha clientela de homens e adultos, que vivem exatamente essa dor de terem ganho muito dinheiro, mas não conseguem desfrutar do dinheiro. Tem um teórico da psicologia chamado Erik Erikson, que ele trabalha sobre as fases psicossociais do desenvolvimento humano, e ele vai trabalhando várias fases da vida da gente e pontuando como cada fase dessa é importante para formar a nossa estrutura completa. E as duas últimas fases de desenvolvimento humano levantado por Erik Erikson
a 7ª fase de desenvolvimento humano vai entre 35 e 65 anos. Ele diz que essa fase é a fase ou da generatividade ou da estagnação. Ou seja, você chega aos 35 até os 65 anos, ou você está focado na generatividade, que é um conceito que ele mesmo cunhou, ou seja, que é o compromisso de deixar um legado para a próxima geração, ou na estagnação, vivendo para que tudo acabe em você mesmo. E hoje a gente percebe uma geração de homens maduros que estão vivendo a fase da estagnação, vivendo só para si mesmos. Nunca se falou tanto em saúde nessa faixa etária, que é uma coisa boa, em academia, em estudar alguma coisa a mais, um MBA, um pós-doctor, um projeto novo de estudo. Tudo isso é bom, mas muitos homens estão vivendo essa fase para si mesmos apenas, sem pensar no que está deixando como legado para a próxima geração. E aí, quando passa essa fase, que chega a última fase da vida, de acordo com Erik Erikson, que é dos 65 anos até a morte, ou você vive o que ele chama de integridade, ou vive o que ele chama de desespero. Ou você está íntegro, você pensa, minha energia vital não é mais a mesma que era quando eu tinha 30, 40 anos de idade, eu tenho consciência que eu ainda posso produzir, evidentemente, mas não tanto quanto antes, mas eu estou inteiro, eu tenho consciência que cumpri minha missão. Eu tenho consciência, estou administrando uma missão bem cumprida. Olho para os meus filhos, olho para os meus netos, para a minha esposa, vejo a minha família estabelecida e penso, valeu a pena tudo o que eu fiz. Ou é a fase do desespero. E hoje eu estou atendendo muitos homens acima de 55, 60 anos em consultório com esse sentimento de desespero. Tiveram muitas mulheres, muitos casos, ganharam muito dinheiro, viajaram muito, mas se sentem desesperados porque parece que não conseguiram desfrutar daquilo que tinham. Portanto, Salomão diz que, muito mais do que possuir riquezas, nós podemos ser capacitados a desfrutar dessa vida. Eu queria rapidamente tocar aqui alguns pontos que Salomão traz nesse texto, que são dicas para que eu possa desfrutar. Primeiro, como ele mesmo fala, é crer que Deus concede riquezas e bens. Meus amigos, nós trabalhamos, temos que fazer o melhor de nós sempre, mas não podemos esquecer que riquezas e bens vêm de Deus. E deixa eu falar uma coisa com vocês. Como psicólogo, eu fico em paz de falar isso hoje, porque a psicologia, como outras ciências humanas, no início do século XX, lutou contra o conceito do que fosse transcendente, do que fosse espiritual, do que fosse metafísico. Aliás, as ciências humanas, elas vieram muito amarguradas, né? Nós tivemos um tempo de escárnio da ciência, a religiosidade imperial da época, né? O movimento católico apostólico romano foi um movimento de muito massacre à ciência, não se podia pensar diferente dos dogmas religiosos. A reforma protestante completou 500 anos aí há pouco tempo, ano passado. Ela veio movida, eu creio nisso, por um movimento de Deus, mas também um movimento sociológico. A humanidade estava cansada desse massacre intelectual produzido pela religião. E foi exatamente o surgimento do iluminismo, do humanismo moderno, né, da filosofia moderna. E as ciências humanas que saíram após isso vinham carregadas de muito ranço, de muita mágoa contra a religião e contra Deus. Então, muitas ciências, como antropologia, sociologia, arqueologia e também a psicologia, nasceram nesse berço de amargura contra tudo que fosse espiritual. Por isso que a psicologia nasce tentando provar que nada é metafísico, nada é transcendente, tudo está no físico. Ela nasce tentando provar que toda a capacitação humana está apenas no seu cérebro. Mas a própria psicologia foi percebendo que nem tudo é físico. O próprio conceito de mente ainda é um mistério para a psicologia. Nós sabemos o que é o cérebro, suas diversas participações, suas ações, mas o que é a mente? A mente é metafísico, ninguém sabe o que comanda de fato o cérebro. O conceito do transcendente, do espiritual, por isso que hoje a Organização Mundial de Saúde já fala do homem ser bio, psico, mas também ser espiritual. A importância da transcendência, a importância da espiritualização, das diversas formas de perceber a espiritualidade, tá certo? Então, nós cremos que há uma questão espiritual no ser humano. Você não pode permitir, meu querido, que a tua luta pelo trabalho tire de você a crença no espiritual. Nós cremos em Deus, aqui estamos na igreja cristã evangélica, que crê em Deus revelado na Bíblia Sagrada, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas sem querer entrar muito profundamente, não quero evangelizar você, eu preciso que você entenda que o ser humano precisa ter contato com o transcendente e com o espiritual. Crer que existe algo além do simplesmente esforço humano. Deus capacita o homem a ter bens e riquezas, ou seja, algo espiritual nesse trabalho. Você precisa se conectar com o espiritual, de alguma forma. Nós convidamos você a conhecer o Evangelho. É nisso que cremos, mas procure uma forma de perceber a espiritualidade. Nós não somos apenas matéria. Há algo espiritual, há uma energia que move os seres humanos. E essa energia vem de Deus. Amém? Segunda perspectiva que ele fala, além de crer que Deus concede riquezas e bens,
crer também que Deus capacita o homem a desfrutar dessas riquezas. E aí é uma coisa muito séria, porque, como eu falei, muita gente até consegue conquistar bens e riquezas, trabalha muito, ganha dinheiro, mas não desfruta. Não tem prazer no que vive, não tem prazer no que faz. Quando Deus pensou no princípio eterno no Gênesis, do conceito do Shabat, do sábado, muita gente transformou isso numa questão apenas religiosa, de um dia santo, seja o sábado, seja agora o domingo na igreja cristã. Deus não estava pensando em questões cerimoniais, ou litúrgicas, ou religiosas. O que Deus trouxe foi um princípio. O ser humano precisa de contemplação, precisa de um tempo que ele possa parar. Meus amigos, nós precisamos disso. A nossa saúde mental precisa disso. Eu sei que a vida é muito corrida, mas precisamos parar um tempo para a contemplação e para desfrutar. Desfrutar da rotina de casa, desfrutar do café da manhã com a família, desfrutar da amizade, desfrutar da vida. Senão a gente vive só para o trabalho, a gente vai perceber que não vale a pena essa jornada. O final dela é triste demais, é frustração, é decepção. Homens hoje com 40 anos, 50 anos, 60 anos estão se suicidando. Pastores estão se suicidando. Empresários estão se suicidando. Muitas vezes no auge da sua vida profissional, diante de um pequeno colapso que tem, tudo acaba junto com a sua perda financeira, porque não aprendeu a desfrutar, a colher a fruta que plantou, a colher a alegria dos filhos. Nós dizemos que trabalhamos pela nossa família, e eu sei disso, que a maioria de nós, de fato, trabalha pelas nossas famílias, mas de forma paradoxal ou contraditória, nós nunca temos tempo para essa família, nunca temos tempo para buscar um tempo de inspiração. Você deve conhecer aquela fábula, aquela lenda antiga, certamente você conhece, de um grande empresário, um executivo, que foi tirar férias na cidade praiana, né? E ele está lá na cidade praiana, ele foi de manhã cedo, muito estressado, foi passear na praia e viu um pescador chegando com um barquinho, com alguns poucos peixes, e ele viu que aquele homem trouxe alguns peixes, falou, poxa, quanto tempo você ficou no mar para pegar esses peixes? Ah, um pouquinho tempo. Mas por que você não ficou mais tempo, então? Ah, porque o que eu pesquei já deu para mim, para minha família, só bateu um pouquinho para dar para alguns amigos meus, então... Mas por que você não ficou mais tempo? É porque tá bom que eu pesquei. O que você faz com o tempo que sobra? Aproveito para descansar um pouco, tenho um tempo com meus filhos, né? Sentar aqui na praia, olhar um pouco o mar, ter um tempo com a minha esposa, poder passear um pouquinho, depois eu volto e pesco um pouco mais para... Não, mas você está errado, cara. Deixa eu falar uma coisa contigo. Eu fiz MBA sobre o negócio, eu te quero te dar umas dicas. Você tem que pescar mais horário. Amplie o horário de pescaria. Quando você ampliar o horário de pescaria, você vai pescar mais. Quando pescar mais, você vai poder vender o que sobrar. E o tempo que sobrar, você volta para o mar de novo. Depois você compra mais um barco, uns 2 barquinhos, contrata algumas pessoas, aí você vai ter alguns funcionários trabalhando para você. Depois cresce um pouco mais, começa a comprar câmara frigorífica, congela o peixe, vende para os frigoríficos, vende para as peixarias. Depois você abre outras filiais. Quem sabe você vai filial em Nova York, põe o escritório lá, começa a importar o teu peixe. Aí você vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar milhões de dólares. E o pescador ficou pensando, disse, mas quanto tempo demora isso? Uns 25, 30 anos você consegue isso. Tá bom, e depois? Depois você tem muitos milhões no bolso, vai estar rico. O que eu vou fazer depois disso? Depois de muitos dias, 25, 30 anos trabalhando, você pode vir para uma praia como essa, descansar, né? Olhar o mar, olhar a tua família. Ele falou, mas não é o que eu estou fazendo agora? Então, na verdade, assim, lógico que não é tão simples assim a questão, a gente sabe que não. Mas é mais ou menos isso mesmo, a gente se mata demais para ter o lazer que não custa nada, né? Então, vamos aprender a desfrutar, irmãos. E desfrutar envolve ter paciência para descansar um pouco, ter paciência para dar descanso ao seu corpo. O nosso corpo precisa de descanso, o descanso é necessário. Quando não fazemos isso, literalmente a máquina pifa, né? Outro conselho que Salomão dá, além de crer que Deus nos capacita a desfrutar, ele fala sobre uma coisa importante que é difícil para nós acreditarmos, que é aceitar a sua sorte. O que isso quer dizer, gente? A vida não é linear, a vida é circular, e circunstâncias difíceis virão. Aceitar a sorte fala da capacidade de se adaptar, de entender que há momentos difíceis na vida. Entender que, na verdade, as crises da vida têm sempre um propósito. Eu posso afirmar sem medo de errar. As crises da vida têm sempre um propósito. Há um livro que eu sempre recomendo, não tive aqui da outra vez, acho que eu falei sobre ele também, que é um livro que eu leio várias vezes, que é o livro Em Busca de Sentido, o autor é Viktor Frankl. Em Busca de Sentido, esse livro foi escrito por esse autor durante a prisão no campo de concentração nazista. Viktor Frankl foi um psiquiatra judeu que foi preso no campo de concentração nazista e escreveu esse livro e criou um tratado, criou uma teoria psicológica chamada logoterapia. Logoterapia vem da palavra logos, né? A gente pensa sempre como logos, mas logos quer dizer propósito. Então é a terapia do propósito. Então Viktor Frankl trabalha sobre a importância de você entender o propósito na vida, de você entender para que eu estou passando por aquilo. Ele diz que no livro dele que as pessoas que saíram do campo de concentração com o mínimo de sanidade foram aqueles que tinham um propósito maior.
Então, você precisa buscar um propósito maior. Você precisa, de fato, pedir a Deus, me ajuda a aceitar a minha sorte. O que é que eu estou passando por isso agora? É um tempo difícil, de privação. O que é bom, o que é mal? Eu estou com 52 anos de idade, recém-completados, né? E eu olho para a minha história de vida e lembro de momentos muito difíceis que eu passei. Que eu chorei muito, que eu sofri muito. E hoje, sem querer simplificar a questão, eu percebo o bem que aquele mal me fez. O quanto eu cresci por causa daquilo. O quanto que eu cresci como homem, como dignidade, quanto eu percebi a importância do sofrimento. Portanto, meus amigos, aceitem a sua sorte. Isso não é um conformismo, não. Não é um conformismo franciscano nem tomista. Não é do tipo, eu vou aceitar porque a vida é assim mesmo. Não, entender que virão circunstâncias difíceis mesmo. Nem sempre é porque você errou. Nem sempre porque você fez algo errado. É porque a vida ela é circunstancial. Nós vivemos num país extremamente instável economicamente. Não adianta você... É lógico que nós erramos, você entende isso? Eu tenho que refletir com o que eu errei. Mas muito mais do que por que eu estou passando por isso, para que eu estou passando por isso? O que eu posso tirar disso? O que eu posso aprender de fato com isso? Por favor, aprenda com o seu sofrimento. Goethe, um filósofo, dizia o seguinte, que Deus nos torne dignos do nosso sofrimento. O sofrimento tem um propósito, queridos. O sofrimento nos depura, o sofrimento nos forma. Isso é mais sério ainda, porque a geração que vive hoje é uma geração que não está suportando frustrações e sofrimentos. Nossos filhos, nossos netos precisam aprender com os nossos sofrimentos. Então, aceite a sua sorte, ou seja, aprenda com ela em vez de se lamentar o tempo inteiro, reclamar das dificuldades, das circunstâncias difíceis da vida. O último conselho que ele dá, seja feliz com o seu trabalho. Mas como ser feliz com o trabalho, né? E aí, de novo, a gente vai entrar em um conflito de ideias, que é introjetado na mente da gente, né? Há dois conceitos básicos para a ideia de trabalho, né? Uma do grego, que é a palavra poesia, e outra do latim, que é a palavra tripalho. Para muita gente, trabalho é tripalho, né? O tripalho é um elemento de tortura da cultura romana, onde a pessoa era torturada muitas vezes até a morte. E essa deu origem à palavra trabalho, do latim, para o nosso idioma português. Mas o grego tinha uma palavra interessante para trabalho, que era poesia, onde vem a palavra obra. Obra de arte, obra literária, a palavra obra. Na verdade, o trabalho pode ser tripalho ou pode ser poesia. Pode ser um lugar de tortura ou lugar de obra, de realização. Eu creio piamente que todo ser humano foi criado por Deus com um propósito. E o propósito pelo qual fomos criados tem a ver com a nossa própria essência. Ninguém aqui nesse auditório nasceu por acaso, eu creio nisso. Ninguém aqui nesse auditório é incompetente ou burro. Piaget dizia, nasceu gente, é inteligente. Se somos humanos, somos inteligentes. Durante muito tempo, o conceito de inteligência ficou restrito apenas à inteligência matemática, teórica, ou de coisas científicas especificamente falando. Hoje já sabemos que existem as múltiplas inteligências e várias formas da inteligência se manifestar. Eu costumo sempre dizer para as pessoas que um cara como Ronaldinho Gaúcho, como Messi, né, ele tem uma inteligência chamada inteligência sinestésica, como o Neymar, por exemplo, embora ele falte um pouco de inteligência emocional, mas sinestésica é boa, que é a capacidade de fazer coisas com o corpo que a maioria de nós não consegue fazer. Isso é biológico, é uma inteligência, é uma capacitação estabelecida por Deus. Quando Deus criou o homem, lá no Jardim do Éden, o homem não foi criado do barro, como alguns pensam. O homem foi formado do barro. Ele foi criado, de fato, quando Deus soprou nas suas narinas, né? Ele fez isso, ó, na narina do homem. A palavra ali no hebraico é a palavra nefesh, né? Ou a palavra ruach, que quer dizer vento, ou pneuma do grego. Essa palavra vento é a mesma palavra para espírito. Na verdade, o homem só se tornou ser vivente quando Deus deu para o homem aquilo que era dele mesmo, o seu espírito. Portanto, eu creio que Deus se espalhou na humanidade. Há uma partícula de Deus em cada um de nós. Há um espírito em todo ser humano, que às vezes ele usa bem ou mal dessa forma. Portanto, essa partícula de Deus em nós, que é o espírito, tem a ver com a nossa capacitação pessoal. Nós temos dons complementares. Ninguém é autossuficiente. Todos nós somos interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. E a sua inteligência, o seu dom, pode ser revelado no seu trabalho. Agora, se o trabalho for apenas um tripalho, um lugar de tortura, é só sofrimento. É só tortura, é só dor. Eu lembro de uma história que uma vez foi contada, para encerrar aqui, por uma pessoa que disse que entrou na loja para comprar, um amigo nosso, que é palestrante também. Ele entrou numa loja para comprar uma lâmpada pequena para o carro, uma loja de autopeças. Eram 9 da manhã, tinha acabado de abrir a loja. E ele chegou e disse, tem essa lâmpadazinha aqui, uma lâmpada pequena para porta-luva, naquela época tinha lâmpada no porta-luva, coisa isso aí faz tempo, né? Então ele disse que foi para a lâmpada de porta-luvas e o cara estava lendo o jornal, encostado na parede. Ele, sim, pode falar, fechou o jornal, o que você quer?
Queria essa lâmpada assim. Ele bateu o jornal no balcão com raiva, abriu uma gaveta, olhou, tem não. Aí ele parou, ficou com a lâmpada na mão e disse, amigo, só um minutinho. Sim, o que o senhor quer? Eu falei, não por causa da lâmpada, porque tem várias lojas aqui na rua, eu vou comprar em outra loja, mas você nem procurou. E, meu amigo, eu estou de saco cheio disso aqui, eu estou irritado com esse trabalho chato, ganho mal. Você vem às 9 da manhã pedir uma lâmpada desse tamanho para mim. Ele disse, meu amigo, são 9 da manhã. Quando for 7 da noite, você teve um infarto, já um AVC, pelo amor de Deus. Ah, porque eu não aguento mais trabalho. Ele falou, então vai vender picolé na praia, vai vender bala no trem, faça alguma coisa. Então, a gente precisa começar a entender, gente. O trabalho não pode ser uma tortura como essa. E muitas vezes é uma tortura, porque a perspectiva que temos sobre ele é equivocada. Eu preciso começar a entender que o trabalho é uma bênção, sim. E ser feliz com o meu trabalho. É lógico que cansa, é lógico que tem hora que irrita, é lógico que tem hora que você está com raiva dele, mas ele é uma bênção. Então, encontrar felicidade no trabalho é outra forma de encontrar contentamento e de encontrar sentido e propósito. E, finalmente, Salomão encerra dizendo, raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Portanto, se eu creio que Deus concede riqueza, se eu creio que a riqueza não vem só do meu esforço, mas há algo de espiritual nisso, algo de bênção de Deus, se eu creio que Deus pode me capacitar a desfrutar e aprender a desfrutar dessa riqueza, não apenas trabalhar por ela, se eu aprender a aceitar a minha sorte, a buscar em Deus sabedoria, para viver cada momento da vida, respeitando a sua etapa, o seu ciclo e o aprendizado que ele traz. E se eu começar a buscar felicidade no meu trabalho, ou seja, mesmo que eu tenha que mudar de ramo, mesmo que eu faça uma profissão que eu ganhe menos do que eu ganho onde eu faço hoje. Você entende? Ainda que eu esteja disposto a ter perdas materiais, mas para me realizar no que eu faço, isso é possível mesmo. Se isso tudo acontecer, eu vou começar a entender que a vida tem um propósito. Quando eu encontro propósito na vida, ela faz realmente sentido. Por isso você não gasta tempo pensando na brevidade da vida, mas seu coração está ocupado com alegria. Você crê nisso? Amém?